Irmãos, se nós encerrássemos o culto nesta oportunidade, estaríamos satisfeitos, não é verdade? Mas ainda tem uma parte tão importante que é a palavra de Deus. E Deus tem trazido o seu servo, Editor Yohashi, para compartilhar conosco a sua palavra. E o nosso coração ansioso vai receber a porção do Senhor. Amém, igreja? Eu vos convido, por gentileza, vamos ficar de pé, vamos dirigir uma oração ao Senhor, vamos orar pela vida do nosso irmão Renato. Há um aviso para as nossas crianças de 1 a 9 anos, é isso mesmo? O Valquíria está avisando as nossas crianças de 1 a 9 anos, os papais, logo após a oração, tá bom? E somente após a oração, as crianças podem se dirigir à porta e os nossos obreiros estarão acompanhando para receber também uma aulinha na língua que elas entendem. Vamos então orar ao Senhor, o Miguel estará orando nesta oportunidade e com amor, com alegria, recebamos a palavra de Deus. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Amém. Todos vieram trazer a palavra de fiel. Quero que esse momento para cá, então, nesta hora, Pai. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, aprendendo sobre fidelidade. Ajuda-nos, Senhor, a termos fidelidade contigo, Senhor. A mesma fidelidade que Tu mostrou sobre aquela cruz pelo Teu Filho amado. Ajuda-nos a ter compromisso com a Tua palavra. Ajuda-nos a obedecê-la a cada dia, Senhor. Manifesta nesta tarde, através da vida do Teu servo, cooperador Renato, Senhor. Ao qual Tu trouxeste aqui nessa tarde para mais uma vez falar da Tua palavra que é fiel, Senhor. Te agradecemos por tudo que Tu fez na noite de ontem, Senhor. E te pedimos, Senhor, uma porção dobrada para a tarde de hoje, Senhor. Derrama, Senhor, copiosamente sobre as vidas que aqui adentraram, das Tuas bênçãos sem medidas, Senhor. Fala conosco, Pai, eu te peço. Traz cativo toda a mente, Senhor, nesta tarde o poder da Tua palavra. E te pedimos, Senhor, que todos aqui que aqui entraram, Senhor, sejam transformados, Senhor, pelo poder do Teu Evangelho. E eu creio, Senhor, que vai, Senhor, acrescentar mais fidelidade nessa tarde das nossas vidas. E em nome de Jesus te dedicamos toda a honra, toda a glória, louvor e adoração pelos séculos dos séculos. Quantos podem dizer amém? Amém. Pai do Senhor da igreja, eu quero convidar você aqui um capítulo, em Apocalipse, capítulo 2, vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. Quando você procura Apocalipse, capítulo 2, quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo, mais esse dia que Ele nos tem dado, meu irmão. É a razão de você estar aqui hoje. Do que a festa está bonita, as irmãs estão de parabéns, deu para ver que as irmãs capricharam. Isso aqui também é resultado de oração, é resultado de jejum, porque uma festa como essa, com a presença de Deus desse jeito, sem oração não tem como, sem jejum não tem como, sem esforço não tem como, e sem fidelidade não tem como. Nós temos sentido, irmãos, a presença de Deus nesse lugar, porque Deus é fiel. Então, agradeço a Deus por isso. Não apenas pela festa, mas pelo dono da festa, aquele que está aqui nessa noite. Irmão, se não fosse Jesus aqui nessa noite, irmãos, não adiantaria uma festa bonita, não adiantaria você sair da sua casa. A estrela é Jesus Cristo, e Ele veio te prestigiar. As irmãs fizeram a festa, e o dono da festa veio prestigiar a festa. Então se alegre nessa noite, irmão. Você que Deus já tem falado no seu coração, Deus já tem operado na sua vida, mas Deus ainda tem mais para você. O culto ainda tem mais um pouco de culto ainda. Quem sabe nesse pouco de culto ainda que algo diferente vai acontecer na sua vida. São noites como essa que acontecem curas divinas. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está o seu estado de saúde, mas eu te digo uma coisa, Jesus Cristo está neste lugar. E o Senhor Jesus Cristo Ele é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Para Deus não tem esse negócio de câncer, de AIDS, de lepra. Para Deus isso tudo é coisa possível, porque para Deus não tem nada impossível. Eu não sei como está o seu emocional nessa noite, mas eu sei que quem resolve problemas está aqui nessa noite. Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, irmãos, o que é que eu devo fazer? É só adorar. Deixa o resto com Jesus, irmãos. Você veio para adorar. Deixa o resto com Jesus. Você veio para se entregar. Deixa o resto com Jesus. O que eu tenho que fazer nessa noite? Ser fiel. Quero agradecer ao pastor Jair de Deus por mais essa oportunidade. Tem me honrado grandiosamente. A primeira vez que eu vim aqui eu estava tremendo. Eu não conhecia a igreja, não conhecia os irmãos. E hoje é a segunda vez que estou tremendo do mesmo jeito. Mas Deus sabe de todas as coisas. Muito obrigado, pastor Jair. Sempre muito atencioso. Mandou um e-mail, ligou. Deus abençoe, pastor Jair, o senhor e sua família. A primeira vez que eu vim aqui tinha festa. Era aniversário da missionária. E hoje festa de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Só estou vendo aqui dia de festa. É Deus abençoando. 14º, irmãos, é só Deus para fazer chegar ao 14º.
Se não fosse Deus, já tinha parado há muito tempo. Mas por Deus, ele ainda não voltava a ter 15º, 16º, 17º. Louva a Deus por a vida de cada um de vocês. Trago também a saudação do pastor Carlos Oquita. Os irmãos recebem? Amém. Ali, pastor dirigente do Irraque. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Minas escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que está para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Eu quero contar aos irmãos para ler só aqui o tema, essa parte que diz ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Vem no 3, 1, 2, 3. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Sintam-se à vontade para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre. Irmãos, eu não sei quem escolheu o tema. Eu não sei se foi o pastor, eu não sei se foi as irmãs, eu não sei quem foi que escolheu o tema. Mas eu digo uma coisa: Deus foi quem deu o tema. O tema veio do Senhor. Esse tema que nós vemos hoje está dizendo, o Senhor está dizendo para nós, ser fiel. É um tema que veio diretamente de Deus, o tema da mensagem dessa noite. Fiel até a morte. Essa mensagem que o Senhor nos dá nessa noite, dizendo para mim e para você, que nós temos que ser fiel até a morte, é uma mensagem que tem endereço certo nessa noite. Deus está com o endereço certo. É uma mensagem que tem seu remetente, é uma mensagem que tem o seu destinatário, é uma mensagem que tem seu endereço. Nós vemos que aqui é uma igreja, a igreja de Esmirna. É Deus escrevendo, é Deus mandando, é Deus endereçando essa carta para essa igreja. Ser fiel. O interessante é que essa igreja já era uma igreja fiel. Então parece que o Senhor está mandando uma igreja que já é fiel, ser fiel. Irmãos, o importante não é eu ser fiel. O importante é eu permanecer fiel. O que Deus quer de cada um de nós nessa noite, eu sei que você é um fiel, eu sei que a senhora é uma fiel, mas o que Deus quer é que nós permaneçamos fiel na sua presença. O importante é que nós tenhamos essa visão, que nós temos que ser fiel e ser fiel até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Você que já tem sido fiel até aqui, você que já tem sido fiel até esse momento, irmãos, é hora de olhar para frente e dizer, eu vou continuar fiel, somente por uma coisa, porque o meu Deus disse que eu tenho que ser fiel. E se Deus disse que eu tenho que ser fiel, eu vou ser fiel, porque eu sei que lá na frente Deus tem coisas grandes para a minha vida. Deus tem coisas grandes para o povo dele, o povo fiel. As promessas de Deus é para o povo fiel. As promessas de bênção são para o povo fiel. E Deus tem dito, ser fiel. Essa igreja, uma igreja conhecida do Senhor. O Senhor sabia que essa igreja tinha problemas. O Senhor sabia que essa igreja tinha dificuldade. O Senhor sabia que essa igreja tinha lutas. Mas o Senhor, ele começa dizendo para essa igreja, eu sei as tuas obras. Irmãos, que coisa tremenda. Uma igreja que está passando por problemas, uma igreja que está passando por dificuldade, tem suas lutas. O Senhor olha para essa igreja e diz, eu sei as tuas obras. Aleluia. Irmãos, talvez você nessa noite possa estar pensando, eu também estou passando por problemas, eu também estou passando por dificuldade. Aí Deus te diz para você nessa noite, eu sei as tuas obras. Eu sei o que você está passando. Eu entendo o que você está passando. Aleluia. Quando ele diz eu sei as tuas obras, é porque em meio à dificuldade, em meio aos problemas, ainda assim, essa igreja tinha obras. A igreja que é fiel, ela passa por problemas, ela passa por dificuldades, mas em meio aos problemas e dificuldades, ela ainda tem obras. Temos que ter obras para o Senhor Jesus. Irmãos, a fidelidade do cristão faz ele ter obras em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa que o Senhor diz para essa igreja também é, eu sei as suas tribulações. Quantas vezes achamos, Senhor, mas por tribulações, eu sou tão fiel ao teu nome, meu Deus. Eu sou fiel à tua palavra. Eu sou fiel àquilo que o Senhor manda eu ser. O Senhor manda eu ser assim, que eu sou assim. O Senhor diz que eu tenho que ser fiel e eu sou fiel. Então, por que das tribulações que está vindo sobre a minha vida? O porquê de tantas aflições no momento em que eu sou fiel? E acabamos não entendendo o porquê dessas coisas. Às vezes falamos, Senhor, eu oro, Senhor, eu
jejum, Senhor, eu consagro a minha vida para Ti, Senhor, eu leio a Tua palavra, mas o porquê dos problemas? O porquê de tanta dificuldade? Parece, Senhor, que quando eu chego em casa, parece que dá aquela tristeza, dá aquela agonia. O porquê dessas coisas? O porquê eu estou tão aflito assim? E o Senhor disse, no meio dessa aflição, no meio desses problemas, ser fiel a Ele. Aleluia! A palavra do Senhor nos fala, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, o porquê que às vezes somos assim. Sabe o que é? É que o Senhor disse assim, no mundo tereis aflições. Aleluia! Agora você entende por que temos aflições? Ser fiel não me isenta de ter aflições. Ser fiel não me isenta de ter uma enfermidade. Ser fiel não me isenta de passar por uma prova e as portas se fechar para mim. Ser fiel não me isenta de passar por lutas. Ser fiel não me isenta nada disso. Porque a Bíblia diz que enquanto estivermos no mundo teremos aflição. Mas uma palavra após essa que vem encher o nosso coração de alegria é que o Senhor diz que no meio das aflições Ele diz assim, olha, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor já conhece a tua aflição, Ele sabe como é estar no mundo, Ele sabe como é passar no mundo, mas Ele diz, eu venci o mundo. E para que Ele venceu o mundo? Venceu para si próprio? Claro que não, Ele já era um vencedor, Ele já era Deus. Ele venceu por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Está na aflição, dá glória a Deus, porque Jesus já venceu por você. Está passando luta, dá glória a Deus, porque Jesus já venceu por você. Está com luta, problema, dificuldade, dá glória a Deus, porque Ele já venceu por você. Ele diz, eu sei que tem aflições no mundo, é para todos os lados, mas eu venci, louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu, foi por você, não foi por Ele, porque Ele sempre foi vencedor. Essa é a nossa alegria, irmãos. Ele está dizendo para essa igreja, olha, tereis aflição, mas fica tranquilo, porque eu venci o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa interessante dessa igreja, que essa igreja passava também por dificuldades financeiras. Ela própria se autodenominava uma igreja pobre. Somos pobres. E às vezes, irmãos, as dificuldades financeiras até abala a fidelidade de muitas pessoas, porque achamos que por passar por um problema e uma dificuldade, parece que Deus não está olhando mais para nós. Parece que naquele momento de aflição ou de problemas financeiros, parece que Deus deu uma esquecidinha de nós, que não está mais se lembrando de cada um de nós. E ficamos olhando para nós e às vezes sentindo pena até de nós mesmos, dizendo, olha a minha situação. Parece que o ímpio prospera e eu não prospero. Parece que todo mundo vai para frente e eu não vou. E começamos às vezes a sentir assim. Mas o interessante dessa igreja aqui, que mesmo talvez nesse sentimento, ela era fiel ao Senhor. Aí o Senhor abre aspas e diz assim, mas tu és rico. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho um carro bom para andar, presbítero. Eu não tenho uma casa própria, presbítero. Mas o Senhor está olhando e está dizendo, mas você é rico. Você está dizendo, eu não tenho um sapato que eu queria usar. Aí o Senhor olha para você e diz, mas você é rico. Você olha e diz assim, olha, mas eu não moro no país que eu gostaria de morar. Porque eu sou pobre. O Senhor olha para você e diz, não, você é rico, louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu não tenho a quantia que eu queria ter lá no banco. Eu sou muito pobre, eu nem tenho conta no banco. O Senhor olha para você nessa noite e diz, você é rico. Você é rica, você é rico, você é rica. E Ele ainda explica por que você é rico. A riqueza do crente não está na sua quantia no banco. A riqueza do crente não está no carro que ele anda. A nossa riqueza é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que Ele disse que essa igreja era rica? Porque essa igreja com problema era fiel a Ele. Se você tem Jesus, você tem toda a riqueza do mundo. Aleluia. O crente ele não ajunta a riqueza na terra. A riqueza do crente, ela não está medida pelo que temos na terra. Claro que você pode ter suas riquezas na terra, mas não se mede pelo que você tem na terra. Deus, Ele mede o crente pelo que ele tem no céu. Ele diz assim, olha, não ajunteis tesouro na terra. Na terra tem a traça, tem a ferrugem que corrói, ainda tem o ladrão que vem e rouba tudo que você fez, mas Ele diz, ajuntais o tesouro no céu, louvado seja o nome do Senhor. No céu não tem traça, no céu não tem ferrugem, no céu não tem ladrão. É lá que está o nosso tesouro, e o seu tesouro está lá nessa noite. Se você pudesse ver o que Deus tem para você, você ia sair daqui dizendo, eu sou rico, louvado seja o nome do Senhor. Se você pudesse ver o que Deus tem preparado para você lá no céu, coroa de ouro e todas essas coisas, você sairia daqui dizendo, eu não tenho um carro para andar, eu preciso de um Lucai, mas eu sou mais rico do que qualquer um desses japoneses por aí. Você poderia dizer, eu não tenho a minha casa própria no Brasil, mas eu sou rico. É só Deus abrir os seus olhos e te mostrar um pouquinho do que Ele tem lá. Glória a Deus! Aleluia! Enquanto Deus não abre os teus olhos para você ver um pouquinho que você tem lá, abra sua Bíblia aí, em Apocalipse,
capítulo 21. Versículo 18, 19 e 20. Vou pedir o presbítero para ler para nós, o presbítero Miguel, essa vozona abençoada. Olha você que pensa que você é pobre. Pode ler, presbítero. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto é de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisóstomo, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópalo, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Você acha que você é pobre? Irmãos, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque e conseguiu quebrar o regime militar que já durava muito tempo ali, acharam num dos seus castelos, o banheiro, havia algumas peças de ouro, não sei se era torneira ou o que era, acharam também uma réplica de uma arma de ouro, e todo mundo olhou para Saddam Hussein e disse assim: ele é muito rico, ele tem até uma réplica de uma arma de ouro, e no banheiro dele tem ouro. Olha para você o que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz lá no céu que Deus tem preparado para você ruas de ouro. Aleluia. Os muros da cidade, pedras preciosas. E ele diz que a praça, o presbítero acabou de ler, em ouro puro. Ouro puro, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não olhe com um olhar material. Se você olhar com um olhar material, você vai dizer: eu sou pobre, eu tenho a necessidade. Mas comece a olhar para o céu. Comece a olhar para o que o Senhor prometeu. Comece a olhar para a palavra do Senhor. Isso aqui é para crente fiel. É só crer nessa palavra quem é fiel. E para o crente fiel, Deus diz: tu é rico. Tu é rico e pronto, acabou. Não diga, não importa com o que estão dizendo de você aí fora. Crente pé chinelo, crente isso e aquilo. Diga assim: não, meu Deus diz que eu sou rico. O meu Deus diz que eu sou rico e pronto, acabou. Eu creio, louvado seja o nome do Senhor. Ouro para onde você vai é rua para você pisar. Aleluia. Pedras preciosas para onde você vai é para adornar muro. Louvado seja Deus. Tu és rico, igreja. Aleluia. Essa igreja é rica. A palavra do Senhor também ainda diz, falando sobre ele, sobre a blasfêmia, porque aquela igreja era uma igreja que já tinha a sua fidelidade no Senhor, mas estava passando por algumas dificuldades e também blasfêmia dos que se diziam judeus e não eram. Sabe aquelas pessoas que dizem ser e não são, e ainda fala de você? Dizem ser e não são, e ainda fala de você. Isso acontecia com eles. Muitas vezes, talvez na fábrica onde você trabalha, pessoas que acham que são e dizem de você coisas que você não é. Às vezes até mesmo na família, pessoas que acham que são, dizem da gente coisa que sabemos que não é. Às vezes você fica inquieto, chega em casa, vai dormir, deita, nem consegue dormir, dizendo: Senhor, estão falando isso de mim, Senhor, mas não é verdade, não é assim, não é desse jeito. Essa igreja passava por isso, sobre aqueles que se diziam judeus e não era. Aleluia. Mas em meio a esses problemas, em meio a essa dificuldade, que é a palavra de Deus para essa igreja? Ser fiel. Seja fiel desse jeito mesmo. Estão falando de você, continua dando glória a Deus. Estão falando de você, continua dando aleluia. Estão falando de você, continua adorando o Senhor. Seja fiel. Irmãos, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E Ele tem uma palavra de consolo para essas pessoas. A palavra de consolo está lá em Mateus capítulo 10, versículo 24 ao versículo 26. Ele diz, quando Ele manda os seus enviados com a sua missão, Ele diz para eles: olha, não se preocupa não. Se até o dono de família chamaram de Beelzebub, imagina os criados de casa. Isso que você passa, Jesus já passou primeiro por tua causa. Porque Ele diz na sua palavra: eu sei. Aleluia. Ele sabe o que você passa. Ele sabe a sua dificuldade. Todas essas coisas o Senhor sabe. Mas em todas essas coisas, em meio a essas obras, em meio às dificuldades, aleluia, nos alegra saber que o Senhor estava com aquela igreja. Nos alegra saber que o Senhor dava força para aquela igreja, para ser fiel. Irmãos, às vezes falamos assim: Senhor, eu consigo ser fiel, mas nessa área da minha vida eu ainda tenho um pouco de problema. Eu ainda tenho uma dificuldade de ser fiel nessa área da minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor nessa noite. Aleluia. Entrega esse problema para o Senhor nessa noite. Irmão, se você tem dificuldade para ser fiel em uma determinada área da sua vida, você pode dizer: eu até tento, Senhor, mas eu não consigo, não sei o que é isso. Isso me acompanha há tanto tempo, e eu tento largar e não consigo, eu quero ser fiel.
Entrega o teu caminho, Senhor, nessa noite. Aleluia. Entrega esse problema para o Senhor. Mostra para o Senhor, é aqui, Senhor, que eu preciso ser trabalhado. É aqui, Senhor, que a minha história tem que mudar. Irmãos, e Deus vai te abençoar. Deus vai te dar uma força que você não tem. Porque aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Aleluia. É claro que aquilo que você pode, Ele não vai fazer. Se você pode calçar o seu sapato, para que Ele vai calçar o seu sapato? Mas aquilo que você não pode fazer, Ele faz por você. Mas importa que nós sejamos fiel ao Senhor. No versículo 10 ele diz, começa dizendo: não temas. Não temas as coisas que ainda está para sofrer. Irmãos, se isso fosse dito a você, você acabou de ler a lista de cima, o que eles estavam passando, eles tinham suas dificuldades, estavam sendo fiéis. E o Senhor diz: todas essas coisas eu sei. Então talvez pudesse relaxar, pudesse ficar tranquilo. Bom, o Senhor já me respondeu. Na sua resposta ele disse que já está sabendo o que eu estou passando. Então talvez agora para frente as coisas vão mudar. Mas o Senhor, Ele adverte a igreja ainda dizendo: não temas as coisas que ainda está para sofrer. Irmãos, a Bíblia diz que nós estamos vivendo dias trabalhosos. Olha ao seu redor, olha as notícias, veja o que está acontecendo. Dias piores que os outros. Guerra, rumores de guerra, droga, vício, prostituição, e as coisas estão de mal a pior. É um alerta para a igreja nessa noite. Não temos o que está para acontecer. Eu não sei o que está para acontecer talvez na sua vida ou daqui para frente, o que você vai ter que enfrentar, o problema que você vai ter que enfrentar. Mas olha para esse problema sem temor, crendo no Deus que você serve. A palavra do Senhor nos fala, ali em Jeremias capítulo 1, versículo 8. Jeremias 1, 8. Quero ler com os irmãos. Jeremias capítulo 1, versículo 8. Diz assim: não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Sabe por que o Senhor fala para você não temer? Porque Ele está contigo. Sabe por que o Senhor fala que você não precisa ter medo? Porque Ele está contigo. Sabe por que o Senhor fala que nessa luta você pode ter medo? É porque Ele vai passar contigo. Quando Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles olharam para aquela fornalha, talvez eles tiveram medo, mas sabe qual foi a vantagem deles? É que o Senhor entrou ali com eles. Irmão, quando você passa pelo fogo, não pense que você vai passar sozinho. Quando você entrar pelas águas, não pense que você vai se afogar, porque o Senhor entrará com você. A nossa confiança é saber que o Senhor está conosco. Embora às vezes, irmãos, o inimigo queira dizer o contrário, queira dizer que estamos sozinhos, queira dizer que é por nossa conta, mas o Senhor te diz nessa noite: não temas, eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Deus está contigo nesse problema, Deus está contigo nessa dificuldade, Deus está contigo nessa luta. Então o que eu tenho que fazer? Apenas é ser fiel, apenas é confiar no Senhor, porque essa é a palavra do Senhor nessa noite: ser fiel, mas ser fiel até a morte. Eu não posso ser fiel apenas até o final de semana, eu não posso ser fiel apenas até o dia da Santa Ceia, eu não posso ser fiel apenas aos finais de semana. Deus está mandando, irmãos, nós nessa noite, tanto você quanto eu, sermos fiel até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória do crente está lá, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele diz: combati o bom combate. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo não falou isso no início do ministério dele. Paulo não falou isso quando ele caiu ali no cavalo e viu aquela visão. Mas Paulo falou isso já no fim da sua vida. Combati o bom combate. Aleluia. O que ele quis dizer com isso: eu fui fiel até a morte. A sua coroa te espera, mas é depois, não é agora. É lá no final, é lá na chegada. Aleluia. Sejamos fiel até a morte. Isaías 41, 10. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Deus virá com poder. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba disso, irmãos: o Senhor Deus, Ele virá com poder. Temos apenas que ser fiel. Não temas. Não temas essa dificuldade. Não temas essas lutas. Não temas as injustiças. Não temas nada disso.
porque o Senhor está contigo e o seu Deus virá com poder. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor diz, olha, não temas, porque o inimigo, o diabo, irá lançar algum de vós na prisão, e passareis ali tribulações de 10 dias. O povo já tinha seus momentos de tribulações, mas não tinha acabado. Ele estava dizendo que ainda alguma coisa estava por vir. Estava dizendo que ainda o inimigo ia lançá-los ainda na prisão. E às vezes falamos, mas como assim? Lançá-los na prisão? O diabo, Deus falando isso? Irmãos, o diabo ele tem força para fazer. Mas o diabo ele só faz o que Deus permite que ele faça. Aleluia. E ainda que ele tenha força, Deus tem todo o poder. Aleluia. Não é porque às vezes você caia dentro de uma prisão que eu vou ser infiel ao Senhor. Nós podemos ser fiel dentro da prisão. Ainda que entramos em uma prisão, irmãos, nós não entendemos por que caímos. Diz a Bíblia Sagrada que o jovem José foi lançado numa prisão inocente. Um jovem crente caiu na prisão, teve os seus momentos de prisão, mas dentro da prisão ele foi fiel ao Senhor. E dentro da prisão o Senhor o exaltou e o exaltou sobremaneira. Seja fiel a Deus dentro dessa prisão. Você pode ainda dentro da prisão ser fiel ao Senhor. A Bíblia diz, a irmã falou aqui já isso, de Paulo, quando ele estava na prisão, foi lançado na prisão injustamente, mas dentro daquela prisão, Paulo foi fiel ao Senhor. Irmãos, ele conseguiu adorar dentro da prisão, ele conseguiu cantar louvores ao Senhor dentro da prisão, ele conseguiu orar dentro da prisão. E quantas vezes quando a prisão chega nas nossas vidas, eu não estou falando cadeias físicas, mas prisões que vêm nos intimidar, prisões que vêm fazer com que recuamos. Nesse momento, nós ficamos com a nossa fé abalada, ficamos com a nossa fidelidade abalada, dizendo, Senhor, mas que negócio é esse? Eu aqui, dentro dessa prisão? Eles não olharam para aquilo, eles não apenas estavam presos, estavam apanhando, amarrados em tronco, mas eles foram fiéis dentro da prisão. E sabe o que aconteceu dentro da prisão? Diz a Bíblia que à meia-noite, aleluia, veio um terremoto dentro daquela prisão, e no meio daquele terremoto, irmãos, veio uma libertação. Às vezes você não entende, veio uma prisão e depois um terremoto, mas era um terremoto que Deus veio abençoar, e Deus deu libertação, Deus livrou, e Deus fez grandes coisas naquela prisão, porque dentro da prisão você pode ser fiel, dentro da prisão você pode adorar, dentro da prisão. Sejamos fiel, irmãos, sejamos fiel. Ser fiel até a morte. Quando olhamos para essa palavra fiel, fiel também quer dizer honestidade, lealdade, fiel em tudo. Hoje em dia, a coisa mais difícil de você encontrar são pessoas fiéis. A maior dificuldade para os empresários hoje que empregam pessoas é encontrar pessoas fiéis. Principalmente se for mexer na parte financeira, na parte com dinheiro. Porque a deslealdade está tão grande que está difícil encontrar pessoas fiéis. A infidelidade entrou nas empresas, entrou nos casamentos, já faz muito tempo que entrou. Infidelidade no trabalho, infidelidade nos contratos. Fiel hoje é coisa difícil de se achar. Como o diácono leu aqui, Salmos 101, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha marcado esse salmo aqui. Está difícil encontrar pessoas fiéis hoje em dia. Está tão difícil que a Bíblia diz que o Senhor precisa de procurar. Irmãos, Davi falou certa vez que para onde fugiria ele do Senhor? Ele podia ir para os montes, o Senhor o acharia. Ele podia ir para qualquer lugar que fosse, na terra ou no mar, qualquer lugar que ele entrasse, Deus o acharia, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, sabe todas as coisas. Mas, quando aqui a Bíblia fala no Salmos de número 101, versículo 6, que os olhos do Senhor procurarão os fiéis na terra. Os irmãos, dá para se ter uma ideia da escassez de crente fiel que estamos tendo em nossos dias, de pessoas fiéis na terra. Mas saiba de uma coisa, se você é um crente fiel, os olhos do Senhor estão sobre você nessa noite. O Senhor está te vendo, o Senhor está te procurando. Aleluia, talvez você diga, mas eu quero ser, eu não sou, mas eu quero ser. Você vai ser procurado de Deus. Tem pessoas que dizem, eu quero a sua atenção, eu quero atrair a atenção de Deus, eu quero que os olhos de Deus esteja em mim, eu quero que o Senhor me veja. Quer? É só ser fiel que o Senhor te acha. É só ser fiel que o Senhor te acha nessa noite, porque Ele procura servos fiéis. Duas coisas que nós vamos ver Deus procurando na Bíblia: adoradores e servos fiéis. No Salmo 101 ele diz para que ele procura esses servos fiéis? Para habitar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quer habitar com o Senhor Jesus? Ser fiel até a morte. Os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra para habitar com Ele. E os que andam em caminho reto, esses me servirão. Aleluia. Deus está à procura de fiéis na terra. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus sempre, ele nos dá o exemplo daquilo que nós queríamos ser. Tudo que ele nos exigiu da gente, antes também, primeiramente ele fez. A Bíblia diz assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Por que Deus exigiu santidade da minha vida? Por que Deus exige santidade da sua vida? Ele nunca pediu algo que ele não fosse ele próprio exemplo, ou que ele mesmo não tivesse feito primeiro. Quando ele diz, sem santidade ninguém verá a Deus, se você quiser ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, nós vamos entender o porquê que ele disse isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que o Senhor exigiu santidade? É porque Ele é santo. Quando o Senhor diz para você ser santo, é porque Ele também é santo, louvado seja Deus. E aqui nessa noite Ele está dizendo uma coisa, Ele está exigindo alguma coisa da gente. Ele está dizendo ser fiel até a morte. Por que Ele está exigindo fidelidade da gente? É porque Ele também é fiel. Aleluia, Ele sempre foi fiel. E é por isso que Ele diz, seja fiel também. E Ele deu o exemplo da sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda Timóteo 2,13. Olha por que Deus quer que nós sejamos fiéis. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é fiel, Ele quer que o seu povo seja fiel. Irmãos, e o interessante é que ele diz aqui, ainda que você seja infiel, ainda que o homem seja infiel, a infidelidade do homem não afeta a fidelidade de Deus. Irmãos, o que eu aprendo com o Senhor aqui? Eu sou fiel ao Senhor, mas aquela pessoa lá não é fiel para comigo, então eu também não vou mais ser fiel. Vou abandonar minha fidelidade porque o cônjuge não é fiel. Vou abandonar minha fidelidade porque o meu amigo não é fiel. Vou abandonar a minha fidelidade porque a pessoa que divide apartamento comigo não é fiel. Mas a Bíblia diz que a infidelidade do homem não pode afetar a fidelidade de Deus. A infidelidade do mundo não pode afetar a fidelidade do crente. O crente tem que ser fiel, esteja o mundo como estiver. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas a igreja tem que estar de pé com fidelidade perante o Senhor. Irmão, nós vemos que o mundo estava acabado, o mundo estava destruído, o mundo estava entregue a uma corrupção geral. Todas as famílias haviam entrado em um caminho de infidelidade, mas diz a Bíblia que ali havia um Senhor, e o seu nome era Noé. Ele não se curvou diante do mundo, não era porque os seus vizinhos eram infiéis que ele foi fiel, ele permaneceu fiel, e por ele ser fiel, o Senhor diz assim, construa uma arca para tu e tua casa, esse povo vai ser demolido, mas você e sua casa vai ser salva. Irmão, você está orando por alguém, é só ser fiel. Você está pedindo a Deus pela vida de alguém, é só ser fiel, porque o Senhor diz, vai entrar contigo, louvado seja o Senhor. Não vai ficar de fora não, aleluia. Continua crendo, aleluia, continua orando com fé. Seja fiel nessa tua oração, seja fiel nessa tua leitura bíblica, seja fiel nesse teu jejum, seja fiel na sua obediência, continua fiel e você verá o que é que vai acontecer. Oh, glória a Deus. Mas eu sou pouquinho, eu sou pequenininho, eu não tenho muitas oportunidades. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não tenho. Esse aqui também. Valeu. Amém. Eu não tenho muitas oportunidades. Eu não faço o que eu gostaria de fazer. Eu não tenho as oportunidades. É tudo pequenininho para mim. A minha responsabilidade é apenas varrer o templo. A minha oportunidade é apenas limpar o banheiro. A minha oportunidade é apenas fazer um bucai para alguém. A minha oportunidade é algo tão pequenininho. Seja fiel nesse pouquinho, você vai ver onde Deus vai te colocar. Aleluia. Seja fiel nesse pouquinho seu, você vai ver aonde Deus vai te colocar. Irmão, você vai para a igreja, seja fiel, aleluia, varra com gosto, varra com vontade, diz, eu estou fazendo é para Deus, eu não estou fazendo para o homem, não. É para limpar o banheiro, eu vou limpar com fidelidade, porque não eu estou limpando apenas porque o pastor me pediu, mas eu estou limpando para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não sei para fazer um bucai, eu vou fazer com alegria, porque eu vou morar no céu um dia, aonde a rua é de ouro puro, é tudo de pedras preciosas. Faça com fidelidade as coisas pequenas, e Deus vai te colocar nas
grandes. Deus vai confiar coisas grandes, mas você tem que ser fiel no pouco, você tem que ser fiel no mínimo, você tem que ser fiel nas suas ofertas, no dízimo, como o diácono falou, que eu ganho tão pouquinho. Como é que eu vou ser fiel nesse pouquinho? Aleluia, Jesus. Aleluia. Você ganha pouquinho, mas não falta nada. Aleluia. Ninguém aqui está com cara de quem está passando fome. Mas se eu perguntar para você, você vai dizer, eu ganho pouco. Ninguém aqui está com cara de quem está com dificuldades, que não consegue, só toma um café e muito mal. Ninguém está com cara, está todo mundo até bem gordinho. Louvado seja o nome do Senhor. Você ganha pouco, mas não falta nada. Por quê? Sinal de fidelidade. Tem muita gente aí que ganha muito, tem muitos bilionários por aí que não são fiéis. Irmãos, o homem mais rico do Brasil, ele era o 8º mais rico do mundo, chegou a ser, caiu agora para não sei quantos lá abaixo lá. O mais rico. Mas não é fiel ao Senhor, irmãos. Caiu. E estava triste, estava lamentoso. E o crente no salário mínimo lá no Brasil dando glória a Deus. Aleluia. Porque não está faltando nada para o crente fiel. Por quê? O crente fiel, o devorador tem que olhar de longe, ele não pode chegar perto. Mas o rico infiel, se o rico for fiel é uma benção, mas infiel, o devorador entra mesmo. Ele pode estar lá no topo, está no 8º lugar, vai cair para o 27º e vai só caindo, porque Deus não tem compromisso com os infiéis. Então, irmão, seja fiel. Seja fiel no teu pouco. Mas eu estou no seguro-desemprego. É só 159 mil. Eu sei o que é isso. Mas seja fiel, louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver as portas se abrir. Você vai ver a provisão do céu. Você vai ver, irmãos, em meio ao deserto, cair maná do céu. Você vai ver em meio a lugares secos, Deus tirar água da rocha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Minha família mexe com poço artesiano no Brasil. A pior tristeza de quem faz o poço artesiano, pastor, é achar rocha. Porque não passa. Como é que vai tirar água da rocha? Mas Jesus tira água da rocha. Seja fiel, irmão, que Jesus tira água da rocha para você beber. É água boa, é água mineral, é água do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz nessa noite: quem tem sede, vem a mim. Quem tem sede, vem. Vai ter água com sede, vem ao Senhor e vai beber água da rocha. Está com fome de coisa do céu, irmão, vai cair maná do céu para você nessa noite. Mas tudo isso depende de eu e você sermos fiel ao Senhor e ser fiel até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conta com crente fiel. Deus entregou o Japão para os crentes fiéis, irmão. O evangelho não chegava aqui é 10 por 40, e as pessoas diziam lá, o evangelho não entra, mas você está aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas aqui que alguém no Brasil disse assim: olha, o teu visto não vai sair, está enrolado, mas você está aqui nessa noite, porque Deus é fiel ao que Ele promete, Deus é fiel ao que Ele faz, e Ele te colocou aqui para fazer a diferença. Deus, Ele escolhe pessoas fiéis para fazer a diferença. Quantos são fiéis dessa noite? A diferença vai ser feita através da sua vida. A diferença vai ser através de você. Basta continuar sendo fiel, aleluia. Eu sou fiel, mas até agora ainda não foi do jeito que eu queria. Deus não falou para você ser fiel até agora? Até a morte. Aleluia. Tem algum morto aqui? Continua então, irmão. Continua sendo fiel, vai sendo fiel. Até a morte, não parou ainda. Eu já estou cansado. 20 anos de crente, não tem problema, é até a morte. Aleluia! Glória a Deus. Eu já ando com dificuldade, vai com dificuldade mesmo, vai até a morte. Meus cabelos, pastor Jair, já está ficando branco, não tem problema. Até a morte, com cabelo branco ou com cabelo preto, vai até a morte, louvado seja o nome do Senhor. A fidelidade nossa para com Deus não acaba aqui na terra, é até a morte. Vai, irmãos, até a morte, vai até o fim, aleluia. Com dificuldade, com luta, vento contrário, mas vai sendo fiel ao Senhor até a morte. Uma coisa te espera, irmãos, para você que é fiel. Deus tem recompensa para os fiéis. Vale a pena ser fiel. Quando a Bíblia fala lá em Salmos, Salmos número 101, versículo 6, que o Senhor procura os fiéis da terra, eu acho lindo isso, porque Deus ele não está procurando pessoas ricas da terra. A Bíblia não diz que Deus está procurando os ricos da terra. A Bíblia não diz que Deus está procurando os bonitos da terra. A Bíblia não diz que Deus está procurando os reis da terra. A Bíblia não diz que Deus está procurando os homens de nome da terra. Hoje em dia dizem que o homem mais poderoso é o Barack Obama e os olhos da mídia ficam sobre ele. Mas Deus não está procurando os presidentes da terra.
Deus procura os fiéis da terra. Glória a Deus. Entre eles e você, Deus ele está com olho em você. Aleluia. Aonde você trabalha, irmãos, vai tranquilo. Pode pensar que ninguém está vendo, mas Deus está de olho em você. Aleluia. Você pode pensar que ninguém sabe o que acontece na sua vida, mas Jesus disse aqui nessa carta: eu sei. Aleluia. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu entro na minha casa, quando eu fecho a porta, apago as luzes, me bate uma tristeza, uma saudade do Brasil, essa dificuldade, esse problema, ninguém está vendo, o pastor não sabe porque eu não falei ainda, os irmãos não sabem porque eu estou passando. Jesus diz assim: mas eu sei. Aleluia. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu estou com uma dificuldade, as portas estão fechadas, parece que ninguém está vendo isso. Jesus está dizendo: eu sei. Eu sei. Eu sei. Sabe por que você está aqui nessa noite? É porque Ele sabe. Aleluia. Sabe por que você está de pé até hoje? Ele sabe por que você está de pé até hoje. E o Deus que sabe é o Deus que vai te dar a vitória. É bem verdade que a fidelidade também tem esse um preço a pagar. Quando somos fiéis, pagamos um preço por ser fiéis. Eu quero dar, só para encerrar, 3 exemplos de pessoas que pagaram esse preço de fidelidade. Uma é um homem muito conhecido na Bíblia, chamado Jó. Quem conhece Jó? A história de Jó, né? Jó, os irmãos não tiveram a oportunidade de conhecer, que ele já faleceu há algum tempo. Mas a história de Jó nós conhecemos. Já viram que esse homem era muito rico. Ele não era o mais rico do bairro. Ele não era o mais rico da família dele. Ele não era o mais rico da cidade. O mais rico do Oriente. Não tinha mais homem mais rico do que Jó. Quem é o homem mais rico aqui? Ah, é Jó. Jó, ele se tornava até uma referência, porque as pessoas, todo mundo conhece as pessoas ricas, elas têm um destaque. Jó, ele era o homem mais rico da sua região, do Oriente. Um dia, Jó se levanta e alguém diz, chega para Jó e fala assim: olha, não tem suas ovelhas? Tem, tinha, porque não tem mais. Levaram tudo. Aquele ainda estava falando, chegou outro. Olha, não tem os camelos? Tem, tinha, não tem mais, rapaz, levaram tudo. E outra coisa, os empregados já morreram, eu consegui escapar. Aquele ainda falando, irmãos, e as notícias não paravam de chegar, irmão. Que coisa! Você vai dormir rico e acorda pobre. O outro vem e diz: olha, não tem seus filhos? Ele fala: não, meus filhos não. Sim, seus filhos. Estavam todos juntos na mesma casa. Veio um vento, rapaz, não sei que negócio. Já viu o vento batendo nos 4 cantos da casa, irmão? Geralmente o vento vem em uma posição, né? Bateu nos 4 cantos da casa. Derrubou. Morreu todo mundo, só está eu aqui para contar. Jó perdeu tudo. Sabe o que Jó não perdeu? A sua fidelidade para com Deus. Isso Jó não perdeu. Isso ele continuou. Mais na frente, isso era o diabo falando para Deus: ele só é fiel porque ele é rico, ele só é fiel porque ele tem, ele só é fiel por isso e por aquilo outro. Talvez nessa noite você está aqui sentado e você nem imagina. Talvez há uma batalha espiritual de alguém sobre a sua vida dizendo assim: ela só está aqui porque você deu, ele só está aqui porque você fez. Aleluia, mas nós estamos aqui para provar o contrário, que nós somos fiéis a Deus não pelo que ele nos deu, mas pelo que ele representa em nossas vidas. Nós somos fiéis a Deus porque ele é em nossas vidas. Nós somos fiéis a Deus não pelo que está nas suas mãos, mas por ele ser o nosso Deus soberano. Louvado seja Deus. O diabo vai pela segunda vez e diz assim: o senhor tinha razão, eu pensei que estava nos bens, mas não estava. Mas toca na saúde dele para você ver. O senhor falou: tá bom, toca, só não toca na sua alma, não deixa ele vivo. E o diabo volta de novo e ataca pele, carne, nervo, osso, tudo que Jó tinha. Jó agora, além de pobre, Jó estava sentado ali se raspando. Aí chegou sua digníssima e disse para ele: Jó, você vai continuar fiel a esse Deus, Jó? Nós estamos falando de fidelidade. Porque, olha só, Jó, o que você tinha, o que você tem hoje, você ainda vai guardar sua fidelidade com esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Jó poderia pensar em mesmo, mas sabe o que Jó fez? Jó preferiu perder todas essas coisas e guardar contigo a fidelidade. Assim como fala uma louca. Fala tu, mulher, louvado seja o nome do Senhor. A minha fidelidade eu não perco, a minha fidelidade eu não troco, a minha fidelidade eu não jogo fora. Jó ele perdeu tudo, mas não a fidelidade. Por ele não ter perdido a fidelidade, Deus o exaltou sobremaneira. Irmãos, talvez você pense assim: